Vá mais devagar. Se derrubar, você conseguiria pagar? A voz do acionista cortou o zumbido da gala, afiada e fria, enquanto Olivia colocava um copo de vinho na mesa. Risadas ecoaram ao seu redor. O tipo que fere porque pressupõe que você é insignificante. Ela tinha 24 anos, mãe solteira, seu uniforme preto simples folgado em seu corpo magro, o rosto sem maquiagem, o cabelo castanho preso em um rabo de cavalo simples. O hotel 7 estrelas em Nova York brilhava ao seu redor, lustres gotejando luz, pisos de mármore reluzentes, cada detalhe gritando riqueza. Sobre a mesa estava um contrato de fusão de bilhões de dólares, e a sala estava lotada de bilionários, advogados e acionistas, todos zumbindo com o tipo de confiança que vem com o poder. Olivia era apenas a garçonete, lá para servir bebidas e desaparecer, mas quando seus olhos captaram o contrato, ela congelou. Ela se aproximou, sua voz mal acima de um sussurro. Não assine isso. E naquele momento, Richard Hargrove, o bilionário anfitrião, fez um movimento que deixou toda a sala em silêncio. Olivia não parecia pertencer àquele mundo. Sua beleza era discreta, sem polimento, olhos castanhos suaves que não pediam atenção, um modo de se mover que era cuidadoso mas seguro. Ela havia sido criada em uma das famílias mais ricas do país, ensinada a portar-se com disciplina e contenção. Mas você nunca saberia. Sem roupas de grife, sem joias chamativas. Apenas um uniforme simples e uma bandeja. As pessoas olhavam para ela e viam alguém pobre, alguém fora do lugar. Elas a julgaram por isso, suas palavras afiadas e descuidadas, como se estivessem espantando uma mosca. Mas Olivia não era invisível. Ela nunca foi. E quando eles foram longe demais, ela respondia não com uma briga, mas com uma única frase, calma e controlada, que os paralisava. A gala era um mar de egos, cada pessoa tentando ofuscar a próxima. O acionista que havia gritado com ela, um homem com cabelo penteado para trás e um Rolex que poderia pagar a creche de sua filha por anos, recostou-se em sua cadeira, com um sorriso de escárnio. Cuidado, querida, disse ele, alto o suficiente para toda a mesa ouvir. Se quebrar um copo, vai lavar louça por uma década. A mulher ao lado dele, seu vestido vermelho gritando dinheiro, curvou os lábios em um falso sorriso e acrescentou, que ridículo. Uma servente ficando perto da mesa de um bilionário. Outra voz, um homem com bigode fino e tom nasal, interferiu. Ela provavelmente nem sabe o que é uma fusão. A mesa riu, um som cruel de ensaio. Olivia continuou servindo, as mãos firmes, o rosto inexpressivo. Ela não lhes devia explicação. Enquanto Olivia se movia para a próxima mesa, uma jovem em um vestido dourado brilhante inclinou-se para sua amiga, sua voz carregando deliberadamente. Olhe para os sapatos dela, disse, seu tom gotejando piedade fingida. Eles estão praticamente caindo aos pedaços. Ela os emprestou da equipe da cozinha? Sua amiga, um homem com barba parada e um sorriso arrogante, riu. Provavelmente. Aposto que ela está aqui para pegar algumas sobras para o jantar. As palavras caíram como um tapa, mas Olivia não hesitou. Ela ajustou um guardanapo na mesa, seus movimentos precisos, quase deliberados, como se estivesse se ancorando contra a onda de crueldade deles. Alguns convidados próximos viraram para olhar, seus olhos brilhando com diversão, esperando que ela se quebrasse. Ela não o fez. Apenas pegou um copo vazio e seguiu em frente, seu silêncio mais alto que suas risadas. Ei, você, se isso está atingindo onde dói, aqueles momentos em que você foi menosprezado, feito para se sentir pequeno, poderia me fazer um favor? Pegue seu celular, clique nesse botão de curtir, deixe um comentário abaixo e inscreva-se no canal. É assim que mantemos essas histórias vivas, conectando com pessoas que sentiram a mesma dor. Tudo bem, vamos continuar. O contrato sobre a mesa era o centro da noite. Bilhões de dólares, empresas inteiras, tudo amarrado em algumas páginas de letra miúda. Richard Hargrove Santavassena. Cabeceira, sua barba grisalha parada, impecável, seus olhos ilegíveis. Ele era o tipo de homem que não precisava levantar a voz para ser ouvido. Ao seu redor, a sala zumbia de antecipação. Essa fusão era seu bilhete de ouro, um acordo para cimentar seus nomes na história da riqueza. Olivia era apenas para manter o vinho fluindo, ficar fora do caminho. Mas enquanto ela reenchia um copo, seus olhos deram uma rápida olhada no contrato. Sua respiração prendeu-se. Ela viu uma cláusula de aquisição reversa enterrada profundamente na linguagem jurídica. Seu falecido pai, professor Daniel Carter, havia-lhe incutido isso anos atrás. É uma armadilha, dissera ele, sua voz baixa e séria,
sentado em sua mesa desorganizada com ela quando criança. Parece inofensiva, mas vai destruir uma empresa em um mês. Seu pai fora uma lenda na economia, o tipo de homem que os bancos imploravam por conselhos. Ele morrera quando Olivia tinha 16 anos, deixando-a e sua mãe com nada além de seus livros e uma pilha de anotações manuscritas. Ela lera todos, cada página, até que as palavras sentiam-se parte dela. Foi assim que ela soube que aquela cláusula despojaria o Império de Argrove até os ossos em 30 dias. Ela não hesitou. Ela deu um passo à frente, bandeja ainda na mão, e sussurrou para Argrove: "Não assine isso." A sala explodiu em risadas. Foi como se ela tivesse tropeçado e derramado vinho de propósito. O advogado, um homem com óculos afiados e uma língua mais afiada ainda, inclinou-se para a frente. "Quem você pensa que é, ousando impedir um bilionário?" Sua voz gotejava desprezo enquanto as risadas aumentavam. Uma mulher com brincos de diamante do tamanho de moedas de 25 centavos inclinou-se para sua companhia, sua voz alta o suficiente para carregar. "Ela deve achar que está em algum conto de fadas, salvando o dia", disse, sua risada alta e quebradiça. "Qual é a próxima? Vai nos dizer como administrar o mercado de ações?" O homem ao lado dela, seus abotoaduras de punho brilhando sob o lustre, balançou a cabeça. Patético. Ela só está buscando atenção. A mandíbula de Olivia apertou-se por apenas um segundo, mas ela continuou se movendo, colocando outro copo. O peso das palavras deles pressionava contra ela, mas ela não cedeu. Ela encontrou o olhar de Argrove por um split segundo e ele não rira. Ele estava observando-a, seus dedos batendo levemente na mesa como se estivesse esperando algo. O homem de negócios com corrente de ouro no pescoço fungou. "Isso é negócio de adulto. Vá fazer seu trabalho de servente." A mulher do vestido vermelho riu tão alto que ecoou nas paredes. Ela provavelmente assiste a muitos filmes. Os sussurros cresceram, transformando Olivia em uma piada. Alguém acenou para o gerente, um homem magro com um sorriso nervoso, para tirá-la dali. O gerente apressou-se, seu rosto vermelho, resmungando: "Olivia, o que você está fazendo? Você está causando uma cena." Ela não olhou para ele. Seus olhos permaneceram em Argrove, que agora a observava. Sua cabeça inclinou-se ligeiramente, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Em uma mesa próxima, um homem interno listrado, o rosto vermelho de tanto uísque, chamou por Olivia enquanto ela passava. "Ei, querida, por que não fica servindo bebidas? Deixe as grandes decisões para as pessoas que realmente pertencem aqui." Sua mesa explodiu em risinhos, e uma mulher com um penteado curto e elegante acrescentou: "Honestamente, é vergonhoso. Ela está agindo como se fosse uma de nós." Os dedos de Olivia pararam em uma garrafa de vinho, seus nós dos dedos embranquecendo. Por um momento ela não respondeu, mas inclinou a cabeça ligeiramente, seus olhos encontrando os do homem. "Você sempre julga o que não entende?" perguntou, sua voz suave mas firme. A mesa ficou quieta, o sorriso do homem vacilando. Ela virou-se, seus movimentos suaves, como se não tivesse acabado de silenciar uma sala cheia de egos. As mãos de Olivia apertaram-se na bandeja, mas sua voz permaneceu calma. Ela apontou para o contrato, seu dedo. Firme. Transferência de todos os ativos da empresa matriz dentro de 30 dias. As risadas pararam. Um acionista com bigode fino folheou as páginas, seu dedo tremendo enquanto lia, seu rosto ficou pálido. "Impossível", murmurou. Outro homem, mais velho com voz rouca, inclinou-se, espreitando o texto. A sala zumbiu com murmúrios, o ar mudando. Eles não estavam mais rindo. O advogado empurrou seus óculos para cima do nariz e escarneceu. "Ler não é entender. Esta é uma oportunidade única na vida." Seu tom era como o de um professor repreendendo uma criança que falará fora de hora. Enquanto os murmúrios cresciam, uma mulher em um vestido prateado, sua voz melosa com falsa gentileza, inclinou-se para Olivia. "Querida, você está fora de sua profundidade. Por que não deixa os profissionais cuidarem disso?" Ela sorriu, mas seus olhos estavam frios, como se estivesse desafiando Olivia a cruzar a linha novamente. Olivia não se intimidou. Ela colocou sua bandeja, seus movimentos lentos e deliberados, e olhou para a mulher. "Se você é tão profissional, por que não viu?" A pergunta pairou no ar, afiada e quieta, como uma lâmina deslizando pela seda. O sorriso da mulher congelou e a energia da sala mudou novamente, uma ondulação de inquietação espalhando-se enquanto as pessoas trocavam olhares. O CEO oponente, um homem com mandíbula quadrada e olhos que não piscavam o suficiente,
interveio. Não ouçam alguma garçonete inventando coisas. Ele sorriu, recostando-se. Se ela é tão esperta, por que não está em Wall Street em vez de limpar mesas aqui? A sala riu novamente, mais alto, como se tivessem encontrado sua confiança. Hargrove não riu. Ele continuou olhando para Olivia, seus dedos repousando sobre o contrato. O gerente agarrou seu braço, não com força, mas o suficiente para puxá-la para trás. Você terminou aqui, sibilou. Olivia não se moveu. Ela manteve sua posição, seus olhos fixos no contrato, depois em Hargrove. Naquele momento, uma servente passando esbarrou em Olivia, fazendo um único copo inclinar-se em sua bandeja. Não caiu, mas o barulho foi alto o suficiente para atrair olhares. Um homem com uma gravura alta e uma voz mais alta riu. Veja! Nem consegue lidar com uma bandeja direito e está tentando ser advogada corporativa. A sala deu risadinhas, mas era mais fina agora, menos certa. Olivia firmou o copo com uma mão, seu rosto inexpressivo. Ela colocou a bandeja em uma mesa lateral e voltou-se para o contrato, sua voz cortando o barulho. Página 47, linha 12. Leia. Suas palavras eram suaves, mas caíram como um martelo de juiz. O acionista com bigode fino correu para encontrar a página, suas mãos tropeçando. A sala prendeu a respiração enquanto a sala lutava com suas palavras. Uma mulher com uma bolsa cravejada de pérolas, sua voz impregnada de veneno, inclinou-se para sua amiga. Ela provavelmente está apenas repetindo algo que ouviu. De jeito nenhum. Uma garota como essa entende direito corporativo. Sua amiga, um homem com rabo de cavalo penteado para trás, concordou. Aposto que ela está só tentando conseguir uma gorjeta de Hargrove. Suas risadas eram afiadas, destinadas a ferir. A mão de Olivia parou no meio do movimento enquanto ela ajustava um guardanapo, seus dedos demorando-se no pano. Ela não virou, não os reconheceu, mas seus ombros quadraram-se, uma mudança sutil que dizia que ela ouvirá cada palavra. Ela caminhou até a próxima mesa, seus passos medidos e recheou um copo com tal precisão que era como se estivesse derramando desafio. As risadas da sala vacilaram, como se sentissem a maré virando. A tensão era espessa, como o ar antes de uma tempestade. Olivia meteu a mão no bolso do avental e tirou um pedaço de papel amarelado, dobrado macio de anos de manuseio. Ela colocou-o sobre a mesa, bem ao lado do contrato. A sala ficou em silêncio. Era a caligrafia de seu pai. Arrumada, inclinada, inconfundível. Uma fórmula, um exemplo, um aviso. Nunca assine se vir a cláusula XY. Na base estava sua assinatura. Professeur Daniel Carter, acionista. Uma mulher com maçãs do rosto salientes e um colar de pérolas engasgou-se. Meu Deus, é o professor Carter. Ela trabalhará com ele uma vez em um acordo que salvara sua empresa do colapso. Sua voz tremeu enquanto dizia. O silêncio não durou. Um homem em terno cinza, sua voz afiada com impaciência, latiu. Apenas coincidência. Quem diz que ela não falsificou? O acionista com bigode fino bateu a mão na mesa. Chega! Estamos perdendo tempo por causa de uma garçonete. A sala explodiu em caos, vozes gritando umas sobre as outras, algumas exigindo seguir em frente, outras sussurrando sobre as cláusulas. Olivia ficou lá, suas mãos tremendo apenas o suficiente para notar, mas seus olhos permaneceram firmes, fixos em Hargrove. Então, do canto da sala, uma mulher com um coque apertado e uma prancheta, a assistente de Hargrove, deu um passo à frente, seu rosto pálido. Ela ficará em silêncio a noite toda, mas agora falou, sua voz mal acima de um sussurro. Eu vi aquela cláusula também. Ela está certa. A sala virou-se para ela, atônita, como se tivessem esquecido que ela estava lá. Enquanto a discussão girava, um homem com voz estrondosa e um smoking sob medida levantou-se, apontando para Olivia. Isto é absurdo. Vocês estão me dizendo que estamos interrompendo um acordo de bilhões de dólares por causa dela? Seu rosto estava vermelho, seu dedo espetando o ar. Ela é ninguém. Olivia não pestanejou. Ela pegou sua bandeja como se voltasse ao trabalho, mas seus olhos encontraram os dele. Ninguém viu o que eu vi, disse, sua voz baixa, quase gentil, mas carregava um peso que fez o homem sentar-se. A energia da sala mudou novamente, o estalando de dúvida. A assistente de Hargrove apertou sua prancheta com mais força, seus nós dos dedos brancos como se quisesse dizer mais mas não encontrasse coragem. A sala estava se dividindo, e Olivia permanecia no centro, imóvel. Hargrove sentou-se imóvel,
os olhos fechados como se estivesse pesando o mundo. Então, sem uma palavra, ele agarrou o contrato e rasgou-o ao meio. O som de papel rasgando foi como uma trovada. Ele olhou para Olivia, sua voz baixa mas clara. Se você não me tivesse avisado, eu teria perdido todo o meu império. A sala ficou morta em silêncio. Os óculos do advogado escorregaram pelo seu nariz. A mulher do vestido vermelho encarou seu prato. A mandíbula do CEO oponente apertou-se, seu sorriso desaparecido. Alguns acionistas saíram furiosos, seus passos altos contra o mármore. Eles sabiam que haviam perdido tudo. Mas a sala não havia terminado com Olivia. Quando ela virou-se para sair, um homem com voz alta e um terno mais alto chamou-a. Você teve sorte, garota. Não pense que isso faz de você alguém. Suas palavras eram para cortar, para puxá-la para baixo novamente. Olivia parou, sua mão na bandeja, e virou-se para enfrentá-lo. Sorte não escreveu aquela nota, disse, sua voz quieta mas firme, como uma porta fechando. O rosto do homem avermelhou-se, mas ele não teve resposta. A sala observou enquanto ela se afastava, seus passos firmes, a cabeça erguida. Os sussurros seguiram, mas eram diferentes agora. Menos cruéis, mais incertos, como se estivessem começando a vê-la. Olivia não se moveu. Ela ficou lá, bandeja na mão, enquanto a sala processava o que acabará de acontecer. O gerente pairando por perto parecia que poderia desmaiar. Ele resmungou algo sobre voltar ao trabalho, mas Olivia não se mexeu. Ela não havia terminado. O peso do que ela fizera estava afundando, não apenas para ela, mas para todos. Eles quase perderam bilhões, e ela o impedira. Uma garçonete, uma mãe solteira que trabalhava à noite para comprar fraldas e pagar aluguel. Enquanto ela limpava uma mesa, uma mulher em um blazer azul marinho, sua voz baixa e conspiratória, inclinou-se para sua amiga. Ouvi dizer que ela tem alguma conexão com Carter. Talvez ela não seja apenas uma garçonete. Sua amiga, um homem com rabo de cavalo penteado para trás, levantou uma sobrancelha. O quê? Como se ela fosse a filha secreta dele ou algo assim. Eles riram, mas era nervoso, como se estivessem tentando convencer a si mesmos que era uma piada. Olivia ouviu, suas mãos parando em um prato. Ela não virou, não os reconheceu, mas seus dedos apertaram-se apenas o suficiente para mostrar que ouvirá. A sala estava começando a se perguntar, seus olhares demorando-se mais do que antes. Após a gala, o humor mudou. Alguns convidados tentaram conversar com Olivia, suas vozes falsamente gentis, como se pudessem apagar suas palavras. Foi impressionante, disse uma mulher, seu sorriso esticado como um tambor. Mas atrás dela, outros sussurravam, ainda apenas sorte. Um homem murmurou alto o suficiente para Olivia ouvir. O acionista com bigode fino sorriu de escárnio. Mesmo com a atenção de um bilionário, ela ainda é uma garçonete. O gerente puxou-a de lado mais tarde, sua voz baixa e afiada. Da próxima vez, não interfira nos negócios dos convidados. Olivia assentiu, mas seus olhos estavam distantes, como se estivesse olhando através dele, através da sala, através da noite inteira. Enquanto Olivia empilhava pratos, uma jovem em um vestido de lantejoulas aproximou-se dela, sorriso excessivamente brilhante, como se estivesse fazendo um teste para um papel. Sabe, você realmente nos surpreendeu a todos, disse, sua voz gotejando condescendência. Talvez você devesse fazer alguns cursos, tornar-se alguém. Olivia colocou um prato, seus movimentos lentos, deliberados. Ela olhou para a mulher, seus olhos firmes. Eu já sou alguém, disse, sua voz tão calma que parecia um desafio. O sorriso da mulher vacilou e ela recuou, resmungando algo sobre precisar de outra bebida. Os outros garçons próximos trocaram olhares, um deles suprimindo um sorriso. Olivia voltou ao seu trabalho, mas o ar ao seu redor parecia diferente, como se ela tivesse reclamado um pedaço da sala. Ela voltou ao trabalho, recolhendo copos, limpando mesas. A gala estava terminando, a sala esvaziando. Massalgo et Radifrant. O ar parecia mais pesado, como se todos soubessem que a noite mudará. Olivia movia-se silenciosamente, suas mãos firmes enquanto empilhava pratos. De vez em quando alguém lançava-lhe um olhar, depois desviava o olhar rapidamente, como se temessem que ela os visse. Ela não precisava olhar. Ela sabia o que estavam pensando. Então um jovem garçom, mal 19 anos, aproximou-se dela, sua voz baixa. Eu vi o que você fez, disse, seus olhos cheios de admiração. Você não é como eles.
Olivia deu-lhe um pequeno aceno, nada mais, mas seus lábios curvaram-se apenas o suficiente para mostrar que apreciava. Então a porta abriu-se. Richard Hargrove voltou a entrar. Ele não foi alto, não foi dramático. Apenas caminhou diretamente até a mesa onde Olivia estava limpando copos e puxou uma cadeira. Sente-se, disse. Sua voz era calma mas firme, como se não estivesse pedindo. Olivia hesitou, suas mãos parando em um copo. Ela colocou e sentou-se, seu avental ainda amarrado na cintura. A sala, o que restava dela, ficou em silêncio. Hargrove olhou ao redor, seus olhos duros mas firmes. A partir de hoje, você não é mais uma garçonete. Você é minha assessora financeira. Os suspiros foram audíveis. A mulher do vestido vermelho deixou cair seu garfo. O advogado que ficará para fazer contatos congelou no meio de uma frase. Hargrove continuou. Em um mundo cheio de ganância, apenas aqueles que defendem a verdade valem a confiança. As mãos de Olivia tremiam em seu colo, seus olhos brilhando, mas ela não falou. Ela não precisava. A sala entendia. Ela não era mais apenas uma garçonete. Ela mudará o destino de bilhões. Na manhã seguinte, enquanto Olivia caminhava para o ponto de ônibus, seu celular vibrou com uma notificação. Um alerta de notícias. Fusão de bilionário interrompida por garçonete desconhecida. Seu nome não foi mencionado, mas a história já estava se espalhando. Ela deu uma rápida olhada na tela, depois guardou o celular, seu rosto inexpressivo. Uma mulher passando na calçada, os braços cheios de sacolas de compras, parou e encarou. Ei, é você? Perguntou, sua voz curiosa. Mas gentil. Olivia apenas sorriu levemente e continuou andando, seus tênis desgastados silenciosos contra o pavimento. O mundo estava começando a notar, mas ela não precisava disso. As consequências vieram rápido. O advogado que escarnecera dela recebeu um e-mail na manhã seguinte. Demitido. Sem explicação. O homem de negócios com a corrente de ouro acordou com seu nome trending online, não por sua riqueza mas por sua crueldade. Alguém gravara a gala, e o clipe dele zombando de Olivia espalhou-se como fogo selvagem. A mulher do vestido vermelho perdeu seu patrocínio com uma marca de luxo. Eles não queriam seu nome associado a alguém que rira de uma mãe solteira. Não era vingança. Era apenas a verdade alcançando, as balanças equilibrando-se enquanto as notícias se espalhavam. O celular de Olivia tocou novamente, um número desconhecido. Ela atendeu, esperando um cobrador, mas era uma repórter, sua voz ansiosa. É verdade que você interrompeu um acordo de bilhões de dólares. Quem é você? Olivia hesitou, a risada de sua filha ecoando da sala ao lado. Ela colocou o telefone sem uma palavra, seus dedos roçando a borda de seu avental, ainda dobrado no balcão. Ela não precisava explicar-se ao mundo. Ela fizera o que tinha que fazer. A repórter ligou de volta, mas Olivia deixou ir para o correio de voz, seu foco na mãozinha que alcançava a sua. Olivia não voltou ao hotel. A equipe de Hargrove ligou para ela na manhã seguinte, oferecendo um contrato. Um de verdade, com um salário que a fez piscar 2 vezes. Ela sentou-se à sua mesa de cozinha, sua filha dormindo na sala ao lado, e encarou os papéis. Os velhos livros de seu pai ainda estavam na prateleira, suas lombadas rachadas de anos de uso. Ela passou os dedos sobre um, lembrando-se das noites em que sentara em sua mesa, ouvindo explicar o mundo do dinheiro e do poder. Ela não chorou. Apenas fechou o livro e assinou o contrato. Meses depois, ela entrou em uma sala de reuniões, desta vez em um blazer cinza simples, sem avental. O acionista com bigode fino estava lá, apresentando um novo acordo. Ele parou de falar quando ela entrou. Um homem mais jovem levantou-se para oferecer-lhe sua cadeira. A sala era diferente agora, não por seu título, mas por causa dela. Ela não falou muito, apenas ouviu, suas mãos dobradas sobre a mesa. Quando falou, todos inclinaram-se, suas canetas parando, seus olhos nela. Seu marido chegou tarde a uma daquelas reuniões. James Carter era quieto como ela, com uma presença que preenchia a sala sem esforço. Ele entrou, assentiu para Olivia e ficou perto da porta. A sala mudou. O acionista com bigode baixou os olhos para suas anotações. O homem mais jovem mexeu com sua caneta. Ninguém disse seu nome, mas eles conheciam James Carter, o homem que construíra metade do horizonte da cidade. Olivia não olhou para ele. Ela não precisava. Apenas continuou falando, sua voz firme, seus olhos claros. As pessoas que zombaram dela nunca esqueceram aquela noite. Ficou com elas nos empregos que perderam,
nos acordos que desmoronaram, nos sussurros que seguiram. Olivia não se vangloriou. Ela não voltou para esfregar na cara. Apenas continuou em frente, a mão de sua filha na dela, seus passos seguros. Seu silêncio não era mais fraqueza. Era força. Era prova. Anos atrás, quando Olivia tinha 12 anos, ela sentara-se no escritório de seu pai, uma pequena sala lotada de livros e papéis. Ele estivera corrigindo provas, seus óculos escorregando pelo nariz. Viva, dissera ele, sem levantar os olhos. As pessoas vão subestimá-la. Elas verão o que querem ver. Deixe-as. A verdade sempre vem à tona. Ela sentira, não entendendo completamente, mas segurando suas palavras. Agora, em pé naquela sala de reuniões, ela sentia-o ali, na maneira como carregava-se, na maneira como não precisava gritar para ser ouvida. Uma noite, após um longo dia na sala de reuniões, Olivia passou pela creche de sua filha. A professora, uma mulher mais velha com olhos gentis, entregou-lhe um desenho, cores de giz de cera vibrantes. Um coração desordenado com mamãe rabiscado dentro. Os dedos de Olivia demoraram-se no papel, sua garganta apertando-se. Ela guardou em sua bolsa ao lado das velhas anotações de seu pai e beijou a testa de sua filha. A professora observou, sorrindo suavemente. Ela fala de você o tempo todo, disse. Olivia assentiu, seus olhos brilhantes, e saiu para a noite, o peso do dia aliviando-se um pouco. A gala fora um ponto de virada, mas não foi o fim. A vida de Olivia mudou, mas ela não. Ela ainda usava roupa simples, ainda prendia o cabelo para trás, ainda movia-se pelo mundo com graça discreta. Sua filha, agora com 3 anos, corria para ela após a creche, suas mãozinhas agarrando o blazer de Olivia. Aqueles momentos em seu pequeno apartamento eram o que importava. Não as salas de reuniões, não os contratos, não os bilhões. Apenas as duas, construindo uma vida. O acionista com bigode fino nunca mais falou com ela. Ele perderá demais. Sua reputação, sua influência. O advogado tentou mudar de direção, pegando um emprego em uma empresa menor, mas o clipe dele escarnecendo seguia-o para todo lugar. A mulher do vestido vermelho desapareceu da cena social, seus convites secando. Nada disso foi dramático. Era apenas a vida fazendo o que faz quando a verdade vem à tona. O novo papel de Olivia não era fácil. As salas de reuniões eram tão impiedosas quanto a gala. Talvez mais. As pessoas observavam-na, esperando que ela escorregasse. Mas ela não o fez. Ela estudou, trabalhou até tarde, fez perguntas quando precisava. Hargrove confiava nela. Não por seu nome ou seu pai, mas pelo que ela fizera naquela noite. Ela vira o que ninguém mais vira. Ela falará quando teria sido mais fácil ficar em silêncio. Um dia ela encontrou uma foto velha em uma caixa, seu pai sorrindo, segurando-a como bebê. Ela parou, seus dedos traçando seu rosto. Ela não demorou. Ela guardou a foto de volta na caixa e foi buscar sua filha. A vida continuou, e ela também. O mundo tentará quebrá-la, mas não conseguirá. Ela mantivera sua posição não com raiva, mas com verdade. E isso era suficiente. Para vocês que estão assistindo e sentiram aquela dor, que foram postos de lado, julgados ou silenciados. Vocês sabem o que Olivia sentiu. Vocês não estavam errados. Vocês não estavam sozinhos. Continuemos. Sua verdade é suficiente. De onde você está assistindo? Deixe um comentário abaixo e clique em seguir para caminhar comigo através de Coração Partido, Traição e finalmente Cura.